por que é importante para você envolver seus filhos profundamente nas coisas de Deus? É verdade o que dizem por aí, que os adolescentes facilmente perdem interesse nas coisas espirituais e você deve aceitar isso e deixar ele tomar as suas decisões sem fazer nada? É sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui no Encontro de Pais. Nós estamos pela última vez nessa série de programas com o Dr. Antônio Estrada. Ele é mexicano, trabalha na Universidade Adventista de Monte Morelos, lá no México. Ele possui um mestrado em terapia de família, mestrado em teologia e também um doutorado em psicologia da família, psicologia familiar. Muito bem, doutor Antônio. Existe essa ideia por aí de que os adolescentes perdem o interesse nas coisas espirituais. E isso é uma coisa normal, os pais devem aceitar isso como um fato e não há muito o que fazer. Isso é verdade? É sim e não. Por que sim? Porque o adolescente está mudando o conceito de entender a vida, começa a fazer as próprias escolhas. Sim. E por que eles não gostam alguns deles não gostam da igreja? Porque às vezes os próprios pais cremos uma coisa e fazemos o contrário. E para eles isto é hipocrisia. Isso é falta de integridade, né? E eles, na adolescência, se há alguma coisa que eles não gostam, é a hipocrisia, é a falta de integridade. Então, essa é uma das primeiras razões porque eles se afastam e dizem, se meu pai, se minha mãe é assim, a igreja não tem valor nenhum. E se ali os líderes da igreja... Ou seja, se não teve poder para influenciar a vida do meu pai e da minha mãe, não vai influenciar, então, não é relevante para mim. Exato. Né? E se além disso, alguns líderes da igreja começam a viver diferente daquelas coisas que acreditam, então começam a achar a própria igreja, a própria religião, como uma hipocrisia. E eles se afastam. É uma razão pelas quais eles se afastam. Os membros da igreja e a própria família não vivem o que acreditam. Também, eu estava pensando um dia desses que alguns pais colocam para os filhos como razão para alguns procedimentos, para algumas maneiras de viver. Olha, você precisa agir assim porque você é membro da igreja. Não é por isso que nós precisamos agir. É por Deus, assim, acima da igreja, né? É assim. Então, estas são as razões por qual alguns adolescentes se afastam da religião. Agora, mas não todos se afastam. Muitos dos grandes pregadores religiosos, dos grandes líderes do mundo, fizeram suas decisões espirituais na adolescência. As grandes decisões foram feitas na adolescência. Parece que o jovem, ele gosta de desafios. Gosta. E quando a gente usa e canaliza esse desejo por desafios, né, por riscos, para o lado certo, ele toma isso para si. Então, a religião, muitos dos adolescentes fazem sua decisão para servir a Deus, para servir a humanidade na adolescência. Porque também é uma coisa que começa a crescer na vida do adolescente, a vida espiritual. Então, nesse sentido, é verdade. Sim, mas também não é verdade, porque muitos adolescentes decidem servir a Deus quando são adolescentes. Agora, que eu, pai, posso fazer para criar as melhores condições, o melhor ambiente para que meu filho tome as decisões corretas e nesse período ele resolva, em vez de correr o risco usando droga, risco com sexo, ou velocidade com carro e quem sabe perder a vida, que o risco dele seja risco de servir a Deus. Eu vou lá trabalhar com índios, eu vou numa comunidade pobre, fazer um serviço social. O que o pai pode fazer para ajudar nisso? Primeiro, os pais devem ter uma vida devocional equilibrada. Vida devocional equilibrada significa que a religião é importante, mas não uma religião chata, de pura proibição. Todo não. Essa religião fica chata para um adolescente. A religião deve dar certa liberdade, onde ele possa explorar as coisas boas da vida. E devem haver muitas coisas boas para fazerem. No entanto, às vezes, os pais e os adultos não podem fazer isto, proibido. E aí? A religião é pura proibição, ninguém gosta dessa religião chata. Que coisas são permitidas e que são boas para os adolescentes que os pais podem sugerir? Tudo que esteja de acordo com a vontade de Deus, que faça bem para eles e faça bem para a humanidade, é permitido. Por exemplo, a alegria, ali um bate-papo, desfrutar comendo pipoca,
passar uma tarde Chamar um Natal grupo de jovens para feliz. casa da gente, né? Vai sujar a casa, Suja. é o preço. Comam tudo o que quiserem comer e passem uma tarde feliz. Vão na demolir amizade. com a sua geladeira, mas é melhor perder a geladeira sem e a dúvida. comida que está dentro do que perder os filhos. E quando esses meninos sabem que esses adultos amam e cuidam deles, nossa, você se converte em um herói. Verdade. Um herói porque você Eu me respeita. lembro de pessoas assim na minha adolescência. Até agora você se Me lembra, né? lembro, E me como lembro. se lembra deles? Como pessoas chatas? Não. Não, pessoas religiosas que mostravam sua religião na forma prática. Então, nós temos que procurar uma igreja, porque infelizmente há igrejas que os próprios adolescentes chamam de chata. Não há nada bom ali, pura proibição. Agora, eu estou lembrando da experiência do povo de Israel. Haviam festas religiosas, eles quase não viajavam porque era uma cultura agropastoril, precisava cuidar dos rebanhos e das plantas. Mas 3 vezes ao ano, algumas vezes... Pelo menos. Pelo menos. 3 vezes. Eles viajavam e toda a família ia junto. E Eles não um dia. guardavam dinheiro e iam juntos, e aí comiam comidas diferentes, e encontravam com parentes, com amigos, eram as santas convocações. Então eu tenho pensado que hoje nós temos congressos, temos acampamentos, temos campais, né? Sim. Esse é o lugar para nós investirmos dinheiro para levar os nossos filhos, ir a esse tipo de reuniões, congressos de jovens, camporis. E não só no país, internacionais. Fora! No Claro. mundo. Quando vem outra garotada, como eles se envolvem e as diferentes culturas, a forma de se vestir, a linguagem, isso diz, puxa vida, a igreja é viva. Nós lá em casa não viva. temos dinheiro para turismo, mas para ir a esses encontros, seja na China, onde Nós for, chamamos de turismo religioso. Nós vendemos o que temos, fazemos qualquer coisa É assim. e vamos a família toda. Né? É assim. Então você começa a vincular experiências agradáveis, aventuras divertidas com as coisas de Deus, com as coisas da igreja. Eu me lembro num congresso da Igreja Mundial, levei meu filho. A semana toda nunca jantou conosco. Dizia, Olha, pai, agora veja vou a jantar com meus amigos brasileiros. Não me espere. Tá bem. E aí, amanhã, não me espere, com os amigos mexicanos. E agora com os amigos da Andrews. E agora com os amigos de lá. Amigos toda semana, nenhuma semana jantou conosco. Você vai formando vínculos De amizades permanentes. dentro do ambiente que você deseja que ele seja, que é a casa de Deus, a igreja. Pessoas que têm valores, pessoas que desejam triunfar, pessoas que desejam servir à humanidade. E quando nossos filhos têm esses valores, são abençoados. E aí que vão achar a pessoa com quem vão casar. Exato, ali. Então, essa garotada. Tá? Então, por isso nós devemos transmitir valores cristãos aos nossos filhos. A religião é muito importante. No entanto, temos que entender que o adolescente percebe a religião de um jeito diferente que nós. Nós podemos ficar sentados 3, 4 horas. Eles não ficam desse jeito. O próprio corpo que está em movimentação precisa fazer algo. E uma das coisas com que os adolescentes gostam muito é a música. A música é muito importante para a garotada. Então, uma igreja que tem uma música boa, cristã, vai atrair a garotada. Outra coisa que eles gostam é servir, ter um desafio. A vida religiosa monótona é chata, mas quando nós fazemos o voluntariado, isso é parte da religião verdadeira, servir as pessoas. Que a palavra de Deus fala Muitas isso, pessoas né? pensam que a religião é igreja. Não é assim. Para adolescente, para a garotada, não é. Eles parecem a igreja é se tem um significado na vida, se ajuda a ele a ser melhor, sentir-se melhor. E uma forma deles sentirem melhor é servindo aos necessitados. Agora, pastor, o culto da família ainda é importante nessa época da vida? É sim importante, mas tem que fazer de outro jeito. Não como as criancinhas cantando e coisa não. É diferente. É diferente. Então, por exemplo, o adolescente vai na igreja se tem amizades. Se os garotos falam, se fazem projetos, se eles se envolvem em atividades na igreja, se planejam ir para servir uns órfãos, às viúvas, aos pobres, aos menesterosos, qualquer pessoa que tenha uma necessidade. Pessoas de rua, vamos fazer um sopão aí no inverno para atender os moradores de rua. Exato. Né? Isso ajuda muito. Essa é a religião prática que eles gostam de ver. Gostam desse tipo de religião. Então, façamos essa religião para eles. E então, nesse sentido, eles não vão afastar-se da igreja. Eles não vão entrar na categoria de meninos que se afastam da igreja, não gostam de religião. Não é assim. Eles se afastam da religião que não tem sentido da vida, que não ajuda, que não é criativa, que
que não desafia eles para serem bons cristianos. Agora eu estou lembrando ali de Deuteronômio capítulo 6, 7, o chamar, né? É. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Estas 6, coisas, 4. 7, né? Estas coisas que hoje te ordeno estarão no teu coração. Assim. Então, primeiro, o meu relacionamento com Deus precisa estar interna, precisa estar comigo, dentro Sim. de mim, para que depois eu possa falar para meus filhos e isso possa ter influência sobre a vida dos meus filhos, né? Por exemplo, um bom bate-papo, uma sexta na tarde, que ninguém tem a fazer. Um bate-papo de coisas importantes na vida é uma boa forma de espiritualidade, de religiosidade. Então, nesse sentido, eu não preciso ir, quizá, todas as sextas na igreja e ficar com meu filho. Eu me lembro mais de uma vez, ficamos no pôr do sol e quando nossa, meia-noite, Olha, 4, 5 horas, um bom bate-papo com meu filho, adolescente, ou já quando ele virou rapaz. Nossa, hora de dormir, um bate-papo. A vida espiritual é assim, desse jeito. e um pequeno grupo, um grupo pequeno, Ou para a é meninada, coisa é maravilhoso. fantástico. Só que do jeito deles. Eles são respeitosos, eles Sim. amam a Deus, eles temem a Deus. Sim. Mas deixemos liberdade, não dizer, devo fazer assim, assim, assim. Não. Deixa Eles eles. fazerem. São tão criativos. E nossa, na semana estão planejando. Eles vão saber a que horas eles se reúnem, como se mandam mensagens pelas redes, mas estão planejando a reunião do pôr do sol do sábado, da sexta. Essa é parte da espiritualidade da moçada. E se você também vai ensinando ele a estudar a lição da escola sabatina? Sim, Né? Esse que você pode assinar, isso é a mais barata assinatura, você vai economizar uns 20% pelo menos, se você participar do projeto Maná e fazer a assinatura da lição da escola sabatina para toda a família, isso vai proteger os seus filhos, não é verdade? Então, dentro das rotinas, ou seja, desde o início da vida da criança, vai ensinando ela a estudar a lição da escola sabatina. E quando chega na adolescência, continua esse hábito, é um hábito protetivo, protetor, né? Uma coisa que é muito importante, na adolescência, eles gostam de heróis. Gostam. E se não apresentamos heróis bíblicos, eles vão preferir os heróis da telinha, que não têm valores, têm antivalores. Então, na Bíblia eles têm que encontrar heróis, mas não só na Bíblia. Na vida atual, cristãos de hoje, heróis que se destacam por alguma coisa em bem da sociedade. Quando eles olham para esses heróis de hoje e heróis de antes, eles vão dizer, a igreja, a religião é muito importante e eu quero manter a minha vida espiritual para chegar a ser como esses heróis. Doutora, sua mensagem para os pais agora no encerramento dessa série de programas? Ame seus filhos, fique comprometido como pai, guie-se pela inspiração que Deus dê, leia bons livros, assista a reuniões que a igreja provê e você vai ser um bom pai. Um bom pai que vai encaminhar seus filhos para eles serem responsáveis na vida adulta, ter sucesso, ser felizes e, acima de todo, desenvolver um caráter piedoso que los prepare para o reino de Deus. Que Deus cuide de você e que Deus cuide dos filhos, que Ele ama por sobre todas as coisas. Amém. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado, doutor Estrada, por estar com a gente todos esses programas. Eu continuo recomendando para você este livro. Não esqueça, depois da Bíblia, a leitura desse livro vai ser muito importante para o seu cuidado com os filhos, para a sua paternidade. Não esqueça de agora responder as perguntas do PowerPoint que você pode baixar lá no nosso site do Encontro de Pais, discutir com o seu grupo e partilhar as experiências. Aguarde, porque nós vamos em breve ter uma nova série do Encontro de Pais. Deus abençoe você, Deus abençoe os seus filhos. Nós nos vemos novamente.